queria falar um pouquinho em Lucas 11. Ó Senhor, obrigado. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Lucas no capítulo 11. Estivemos no Rio de Janeiro, lá no pastor Rodrigo, nosso querido. E Deus começou a movimentar uma situação. Ele criou um tema para a nossa passada lá sobre autoridade espiritual. E eu fiquei pensando que seria autoridade espiritual. E eu entendi pelo menos um conceito. A autoridade espiritual se tem aquele que anda no espírito do autor. E o autor da autoridade espiritual nós sabemos quem é. Então você anda na autoridade espiritual quando você anda no espírito do autor da espiritualidade. E no capítulo 11 de Lucas, no versículo 51. Eu falei 11, é? Deixa eu ver se é isso mesmo. É 9. Eu não sei o que acontece, mas quase sempre eu erro. O tempo que eu era pregador, eu decorava antes de sair de casa. Aí dava certo. Agora eu sou apóstolo. Irmão, isso aí, você não tem noção. Aqui foi emoção e lágrimas, mas da manhã em diante, cara, eu vou aturar tanta coisa que você não tem noção. Não, vocês não conhecem os bastidores. Oh, Espírito. Diz assim, 11. E aconteceu 51, 9 de Lucas 51. E ninguém fala mais nisso. Vão ler. E aconteceu que, completando-se os dias, versículo 51, para a sua assunção manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E é Lucas 9, versículo 51. Irmão, você disse que não vai mais falar sobre o assunto até o apóstolo, né? Aí. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante de sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para que lhe preparassem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Eu gostaria de me unir um pouquinho ao que o pastor Jacques falou nessa manhã. Como nós estamos, irmãos, em fase de restauração e de recuperação e de retomada de alguns fundamentos, uma das coisas que a gente vai ser provocado a repensar são questões como essa. Quando Jesus, ele decide ir a Jerusalém, ele manda os discípulos na frente para organizar o roteiro. Eles passam, acertam uma diária em Samaria. E quando Jesus chega para pousar na diária, Samaria fecha as portas e diz: não, esse cara está indo para Jerusalém, nós não vamos financiar. É viagem de quem está indo para Jerusalém. E samaritanos judeus não se dão, você conhece? Ok. E Tiago e João, aquele que depois vai ser batizado pela própria igreja do apóstolo do amor, ele diz: Senhor, queres que nós oramos e desça fogo do céu e os consuma? E o Senhor Jesus disse assim: vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não sabem
de que espírito vocês são? A que espírito vocês pertencem? Nessa hora eu penso que duas pessoas que diziam ser discípulos de Jesus não sabiam que não eram discípulos de Jesus. E uma das coisas que o Senhor mais vai promover nesses dias, eu penso, junto com o que está sendo dito, irmãos, é a gente ter um batismo de consciência de a que espírito eu pertenço, de que espírito eu sou, quem é a minha fonte, quem é que organiza as minhas motivações, a minha maneira de interagir. Eu preciso muito conhecer a dinâmica relacional da minha alma. Como a minha alma se move nas suas relações ou nas suas relações interpessoais. Como que ela se move? Conhecer-me como indivíduo vai ser uma chave para me ser um homem coletivo. Conhecer-me como indivíduo é a chave para mim ser um homem coletivo. Conhecer como você, como uma mulher, indivíduo, uma pessoa, vai a chave para ser uma pessoa coletiva, porque Deus é uma pessoa coletiva. E eu sempre gosto de falar, quando falo para os noivos, que é uma palavra, eu não sei, acho que é o Cote que talvez fala essa frase que quem não sabe ser, ou quem não é um bom ímpar, dificilmente vai ser um bom par. Eu falo isso para os noivos e sempre digo que casamento ele é como um omelete. A questão não é se a frigideira ela é de ouro, mas se os ovos eles estão sãos. Porque eu preciso conhecer. Você já pensou? Jesus, eles querem derramar fogo do céu sobre as pessoas. E Jesus diz assim: tá, mas vocês pertencem a que espírito? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Você já pensou um discípulo de Jesus não saber que é discípulo de Jesus? Jesus botou a mão na cabeça e disse: sou eu mesmo o mestre de vocês. Assim, eu queria fazer uma pergunta. Vocês são discípulos meu mesmo? Mas é lindo porque esse camarada depois vai ser chamado apóstolo do amor. E quando ele mais tarde entende de que espírito ele é, João, em Atos dos Apóstolos, Jesus chama ele e diz: vai em Samaria, a palavra entrou lá, derrama fogo lá. E ele impõe essas mãos e as pessoas receberam o batismo do Espírito Santo. Eu gostaria de, rapidamente, que você lesse comigo, nós vamos voltar, mas um versículo que tem em 1 João, no capítulo 4, versículo 1. Ou se você quiser esperar, só eu leio rapidamente. É porque eu sei que está tarde. 1 João 4, versículo 1 diz assim: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas no mundo. Irmãos, qual seria o problema dos últimos dias? Os falsos ensinos e os falsos profetas, amém? Só que quando a gente pensa no apóstolo falando, provai os espíritos, a gente já pensa em demônio. Quando a gente vê um apóstolo na Bíblia dizendo, há muitos falsos profetas, a gente já tem nome e endereço. Mas eu prefiro pensar que quando o apóstolo João diz, irmãos e filhos, provai os espíritos, prova a si mesmo em que espírito
A sua alma está apoiada quando ela fala, quando ela interage, quando ela elogia ou quando ela critica, quando ela se relaciona. Você precisa saber de que espírito você é, em que espírito a sua alma está apoiada. Porque se tem um falso profeta que eu preciso matar, é um dentro de mim que engana a minha alma, que mente para mim. E quando eu matar esse falso profeta, eu vou discernir os que estão fora. Por isso Jesus podia discernir isso, com que espírito o fariseu falava, com que espírito um discípulo falava, porque ele disse: o príncipe desse mundo está vindo aí, ele nada tem em mim. Conhecer em que espírito eu me movo. Por quê? Porque a minha alma, ela é altamente manipulativa. Ó, como a minha alma me engana, ó, como ela mente e como eu acredito nos seus argumentos. Porque a alma não lida com o pecado, a alma lida com o argumento para se manter no pecado, que justifique o seu pecado. E a alma, ela é altamente manipulativa. E eu posso ser bíblico sem estar no espírito da Bíblia. Eu posso parecer ser piedoso sem estar no espírito da piedade. Eu preciso conhecer a dinâmica relacional da minha alma, em que espírito eu estou apoiado, porque a alma ela é altamente manipulativa, ela é argumentativa. A alma marca até a cadeira, irmãos, no culto. Se ela chega, já tem alguém sentado ali, primeiro louvor, ela não quer levantar a mão. Ela é exigente. Ouça. E a carne, irmãos, que a gente tanto amaldiçoa, ela é ruim, mas ela não é mal intencionada. Ainda que algumas pessoas diverjam dessa teologia, mas eu continuo acreditando que eu sou um espírito, possuo uma alma e moro num corpo, que era essa condição de Adão. E quando ele morre no jardim do Éden, o seu espírito morre. A sua alma, não tendo onde mais se agarra ao corpo, aos desejos da carne. E agora a alma se agita e a carne, ela quer trazer paz para a alma. Mas só o espírito pode trazer paz para a alma. Então quando a alma se agita, a carne, ela quer trazer paz para a alma. Então ela sugere coisas para a alma estar bem. Se a alma está agitada, a carne diz: fuma um cigarro que passa. E não é que passa mesmo. Passa, a gente fica melhor. Mas daqui a pouco isso tem prazo de validade. Ela está agitada de novo. E precisa de mais um cigarro. E fuma e passa. E daqui a pouco ela está agitada de novo. E quando ela já está com 3 carteiras de cigarro por dia, não tem mais o que fazer no seu desespero. A carne diz: fuma um baseado, que daí você vai ver que daí você vai ficar zen. A carne, ela busca a paz da alma. Só que a paz só o Espírito pode dar. E a alma, ela lida com argumentos tão fortes. E ela me engana, um profeta que me profetiza, que mente dentro de mim. E eu preciso discernir em que espírito eu estou. Por quê? Porque há uma dicotomia, há um dúbio, uma dúbia realidade. Para cada atributo do Espírito de Deus, há um atributo de Satanás, uma versão falsa que o diabo cria para parecer ser ou ocupar aquele lugar de um atributo de Deus. E é nessa hora que a minha alma ela é enganada. A alma, irmãos, ela é altamente manipulativa. Altamente manipulativa. Mas ouça-me. A alma, a manipulação do crente é pior do que a manipulação de um ímpio. Por quê? Porque a alma do crente, quando manipula, espiritualiza. Ela espiritualiza. Jezabel, ela tinha essa prática de espiritualizar a sua maldade. Por isso que
preciso saber. Eu não vou abrir a Bíblia, mas o Salmo 94, no versículo do Salmo 94, ou no Salmo 92, 20, 94, 20, até lembrei, acho que o versículo agora, diz assim, não vou ler, irmãos, lê rapidinho. Não, vamos ler rapidinho. Eu tenho 94, 20. Diz assim, ó, ouça-me, não brusque não, só acredite que está na Bíblia, 94, 20, Salmo, diz assim: pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade ao qual foge o mal, tendo uma lei por pretexto? Uau! Pode acaso, Deus, associar contigo um trono de iniquidade que foge o mal, tendo uma lei por pretexto? É isso que a alma faz para defender os seus interesses, defender os seus argumentos, defender as suas exigências. Quando ela encontra uma lei que respalda isso, ela avança de forma muito forte. Mas Deus, o salmista diz: pode Deus associar-se contigo um trono de iniquidade? São coisas que fortalecem a nossa vontade, o nosso querer, mas nos acorrenta, nos amarra, nos aprisiona, porque o Espírito ele não vai junto, ainda que se tenha uma lei por pretexto. Deixa eu tentar mergulhar melhor nisso. A alma, quanto que a minha alma me engana. E eu preciso saber no que eu estou apoiado, irmãos, de que espírito eu sou, a que espírito eu pertenço. E eu queria pensar com você. Eu vou abrir uma passagem, e eu vou pedir permissão para você e para o próprio Espírito Santo, para ter uma leitura dessa perspectiva. Em João 11, você pode abrir aqui sim, eu gostaria de trilhar um pouquinho. Vai falar sobre Marta e Maria. Eu sei que Marta e Maria, irmãos, ela tem tantos aspectos para você ver. Se você enxergar Marta e Maria como duas igrejas, na Bíblia está perfeito. Aliás, a conjuntura do reino envolve Marta e Maria, adoração, serviço e um Lázaro a ser ressuscitado. Mas você vai ver, você tem esse âmbito de ver Marta e Maria como duas igrejas. Marta, aquela mulher, aquela igreja que ela já tem o seu cronograma pronto, o seu sistema pronto, o seu funcionamento pronto. Se Jesus chega ou não chega, não importa, porque o programa dela já está pronto. Aliás, se ele chega, atrapalha. E você vê Maria, aquela igreja que o interesse dela é Cristo, o interesse dela é a adoração. E quando alguns irmãos começaram a entender algumas coisas nos últimos anos, irmãos, algumas tribos começaram a nascer, outras, igreja orgânica, e vem tantos outros irmãos, carregados de coisas tão profundas, de tão tremendas, e eles entenderam o sistema, quanto mal fazia, as estruturas, e começaram a bater nisso, mas não construíram uma igreja de Maria, só conseguiram construir uma igreja sem vassoura. E quando viram que não dá para viver sem a vassoura, também estão retornando, ajudar os irmãos da vassoura a entender que Jesus é mais importante, mas também estão aprendendo com os irmãos da vassoura que a vassoura também, porque, irmãos, Marta, a igreja da vassoura, ela também amava Jesus. E Maria não era de mal com a vassoura. A diferença é que na igreja de Maria, Jesus ia antes da vassoura. E na igreja de Marta, a vassoura vinha antes de Jesus. Então só precisamos reposicionar. Jesus tem que vir antes da vassoura, mas a vassoura é necessário. As estruturas são necessárias, as questões sistemáticas são necessárias. Amém? Mas eu gostaria de ler como indivíduo essa passagem, porque eu gostaria de me apoiar nisso, irmãos. Nós precisamos crescer nesse sentimento. Em que espírito eu pertenço? Nas minhas movimentações,
E vai dizer assim, 11 de João: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Quantos lembram disso? Ok. Maria chega, rompe aquele vidro de perfume caríssimo. E você vai ver que alguém ali diz o seguinte: gente, não precisava isso. O mestre não gosta de bajulação. Quem não entendeu o evangelho do mestre até agora? Ele é voltado para viúvo, necessitado, órfão, as pessoas carentes. E a gente podia ter segurado esse perfume vendido e dado dinheiro aos pobres. Uau, quem não queria congregar na igreja de um pastor assim? Mas a Bíblia continua dizendo que essa fala dele não era em função do amor dele pelo pobre, mas porque ele era o tesoureiro e desviava dinheiro. Irmãos, tem coisa que parece ser muito honesto, mas não é. Parece ser muito espiritual, mas não é. Parece ser muito piedoso, mas não é. E eu preciso discernir em que espírito eu estou apoiado nas minhas interações, nas minhas relações. Porque às vezes eu posso ser bíblico, mas não estar no espírito da Bíblia. Sabe, às vezes a gente parece, nas nossas críticas, ser muito espiritual. A Bíblia fala que a mãe desse mesmo João e desse mesmo Tiago, um dia pediram para Jesus: olha, tem condições de um filho meu sentar à direita e à sua esquerda? Os outros 10 pareciam ser mais espirituais, pareciam estar mais amadurecidos, e foram brigar com esses dois. Disseram: olha, vocês não entenderam os ensinos do mestre, vocês querem título, vocês querem cargos, e ficaram indignados contra eles. Por quê? Porque entenderam melhor a mensagem do mestre? Pode ser, mas já parou para pensar que estavam brigando porque também queriam sentar na cadeira? Porque ninguém briga por uma cadeira que não quer sentar, meu irmão. Às vezes a gente parece ser muito espiritual, às vezes a gente parece ser piedoso. Houve um ministro de louvor dessa nação que ele resolveu dizer em algum momento que ele estava acima da média de todos os outros ministros de louvor. Eu não achei aquilo muito espantoso. Eu achei mais espantoso que ministros de louvor do Brasil inteiro foram para o Facebook arrebentar esse cara. Por quê? Porque não queriam estar abaixo da média. Estavam no mesmo espírito daquele homem. Eu preciso saber em que espírito eu me movo, a dinâmica relacional da minha alma, em que ela está apoiada, quando ela fala, quando ela interage, quando ela questiona. Porque eu preciso conhecer a que espírito eu pertenço, a de que espírito eu sou. De que espírito eu sou? Irmãos, vocês já viram na Bíblia o que a Bíblia fala sobre a ceia? A Bíblia em nenhum momento Paulo está questionando quem tinha pecado e quem não tinha pecado. Paulo estava dizendo: irmãos, a respeito da ceia eu não vos louvo, porque alguns de vocês têm privilégio aí. Quando começa a ceia, tem privilégio. Uns chegam na frente, comem tudo, e outros, quando chegam por último, não tem mais nada em cima da mesa. E por muito tempo, em nome de uma santa espiritualidade, nós decidimos que pessoas não podiam chegar à mesa porque estavam em pecado. Quando Paulo não estava condenando quem estava em pecado, estava condenando exatamente quem se sentia dono da mesa.